Ai, estava-me ali a segurar para não dar ali tudo, senão ia chegar aqui descabelada, transpirada, desajeitada. Mas é tremendo, não é? Quando nós louvamos juntos. É bom louvar em qualquer circunstância, né? Sozinhos, em casa, no carro, de fones, baixinho. Mas quando a congregação se reúne, é ou não é qualquer coisa de especial? Verdade? Amém, ainda bem que vocês concordam comigo. Eu vou pedir um lenço, porque eu já não me aguentei, se faz favor. Ai, ali. E vocês já vão entender porquê, tá bem? Que eu estou assim hoje, especialmente empolgada. Muito obrigada, muito obrigada. Vou ficar já com dois. Que eu estou aqui especialmente empolgada hoje com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, queridos. Curiosamente, não foi combinado, todas as canções que foram aqui cantadas não foram escolhidas para a palavra, nem a palavra foi escolhida para estas canções. Mas nós sempre nos surpreendemos como o Espírito Santo, Ele quer realmente falar aos nossos corações, Ele quer marcar os nossos corações com uma mensagem, com uma verdade. E então Ele usa todos e liga tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é feito aqui neste momento, porque Ele realmente quer tocar os nossos corações. Amém? Amém? Estamos aí? Estamos vivos? Amém. Se não estamos, até o final desta celebração de hoje nós vamos ficar. Amém? Você já vai entender. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós não nos cansamos de te louvar, de te agradecer. São tantas as razões, Deus, pelas quais nós podemos estar aqui a dizer obrigada, Senhor. Nós sabemos que é por Ti, que tudo vem de Ti, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos vem de Ti. E nós te damos graças porque ainda que não precises de nós, Tu contas conosco, Tu nos chamas, Tu nos escolhes para Ti e uns para os outros. E ainda que nós, ao longo da caminhada e ao longo da semana e ao longo do ano, vamos nos distraindo, ou às vezes nos perdendo ou desanimando, Tu continuas a insistir em nós, Tu continuas a tocar os nossos corações, Tu continuas a trazer a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que traz transformação para as nossas almas. E aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, com os nossos corações abertos para aquilo que Tu queres trazer hoje para nós, crendo já, Deus, que não vamos sair daqui da mesma maneira, Senhor. Abrimos os nossos corações e permitimos, então, que a Tua palavra hoje nos transforme, que não saia nada de mim, Deus, mas que seja realmente aquilo que o Teu Espírito quer dizer à Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Vou começar já com o título da mensagem de hoje, queridos, que vocês já vão entendendo depois, então, aqui ao longo destes próximos minutos. Não vou dizer quanto. O Senhor dirá, tá bem? Mas hoje eu quero falar sobre o Espírito que habita em mim. Como nós acabamos de cantar. Pode dizer comigo, o Espírito que habita em mim? E vocês vão ver como o Espírito Santo fez questão de ligar aqui tudo para esta mensagem ficar gravada nos nossos corações. Desde o início do ano, aliás, desde o fim já do ano passado, que nós temos estado a falar sobre uma promessa de Deus para a nossa vida, amém? Sobre os lugares altos, sobre as cidades altas que o Senhor quer que cada um de nós conquiste nas mais variadas áreas, onde o Senhor nos quer levar, que será um ano sim de conquistar esses lugares altos. E nós temos ouvido já nestas últimas semanas, nesses primeiros 2 meses já passaram de 2023, acreditam? Misericórdia, janeiro custou, mas fevereiro já acabou e a gente nem viu. Poxa vida, mas ainda estamos a tempo, tá? Ainda só o começo, mês 3, há muito tempo. E nessas semanas então, de início do ano, nós temos ouvido sobre as ferramentas, aquilo que nós precisamos fazer para lá chegar. Quem se recorda, no início do ano, logo do fim do ano para o início, o pastor falou que este novo ano, para viver um novo ano, nós temos que ter padrões novos, que serão frutos de uma nova
mentalidade, amém? Teve a falar uma série de palavras sobre isso. A Márcia partilhou conosco sobre o processo que é necessário, amém? Para chegar a esses lugares altos, que não é do dia para a noite, há uma caminhada a fazer, há um processo a que nós temos que nos submeter. E então, nestes últimos tempos, o pastor tem estado a falar que é pela graça, glória a Deus, mas não é de graça, há um preço a pagar. O nosso bispo Marcelo partilhou aqui conosco sobre a lei da semeadura, como todos esses lugares que nós vamos alcançar vai depender das sementes que nós estamos a plantar e da fidelidade nessa semeadura. E porque já temos essas ferramentas todas, eu hoje quero falar sobre o Espírito que habita em nós, porque esse Espírito é a fonte de energia, é o motor que vai fazer com que nós consigamos fazer todas essas coisas que nós temos aprendido. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Porque uma coisa é ter uma receita para fazer, ter até os ingredientes, outra coisa é efetivamente nós nos movimentarmos para fazer essa receita. É preciso vontade, é preciso querer, mas é preciso também uma força para o fazer. E essa força, querido, está no Espírito que habita em nós. Posso ouvir um amém? E eu quero falar disso como um mindset, uma mentalidade pela qual nós precisamos viver. Para alguns não será novidade, mas para outros sim. Eu sei que o Senhor vai esclarecer, vai trazer clareza, novidade para alguns, mas talvez para a maioria de nós já conhecemos esses versículos, já ouvimos essas frases que eu vou dizer. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado é que é muito fácil nós nos perdermos dessa mentalidade e não vivermos de acordo com essa mentalidade. Essa é uma das mentalidades novas que nós precisamos passar a viver para nós passarmos a alcançar os lugares altos. O Espírito Santo é a força que nos impulsiona para os lugares altos. Pode dizer isso comigo? O Espírito Santo é a caminho. Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 8, do versículo 9 até o versículo 11. Romanos 8, 9 a 11, diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vocês. Todos nós cantamos aqui que pelo Espírito de Deus nós vivemos, verdade ou mentira? O Espírito de Deus habita em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mais para frente falaremos disso. 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu hoje quero ouvir muito amém. Porque isto hoje não vai ser sobre aprender uma ferramenta nova, vai ser sobre crer, vai ser sobre fé, vai ser sobre determinar na tua mente e no teu coração que tu crês nisto e que vives por isto. Posso ouvir um amém? Amém, assim é que vai ser. Quando nós conhecemos, na verdade quando nós reconhecemos que Jesus ele é o nosso Salvador e o aceitamos então como Senhor das nossas vidas, a Bíblia diz que nós recebemos o seu Espírito. É isso que está aqui a dizer. Se cremos em Cristo, se cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que o Espírito do próprio Cristo, o Espírito que ressuscitou o próprio Cristo, é o Espírito que vive em nós. E é preciso falarmos sobre isso e alertar e relembrar e enraizar essa mensagem nos nossos corações, porque nós, o ser humano, com o passar dos anos, com a evolução industrial e tecnológica, nós somos cada vez mais autônomos e independentes e humanistas e antropocêntricos, ou seja, cada vez mais o ser humano se coloca no centro de todas as coisas. Verdade ou mentira? Toda a gente pensa que o mundo está a girar em torno do nosso umbigo. É uma tendência já nossa, é tudo sobre mim, é tudo para mim. E nós precisamos lembrar que não é assim. Gálatas 2:20 diz assim Paulo, põe lá: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é o oposto de eu no centro. Não é sobre mim. Ele está a dizer, eu não vivo mais por mim, não tem nada a ver comigo mais. Eu agora vivo pela fé que eu tenho em Cristo, e esse Espírito é que me dá vida. Esse Espírito é que é um combustível, é que é um motor que faz a minha vida funcionar. Sem ele, não funciona. Ou funciona mal até se destruir. O que é que acontece com uma máquina que não tem combustível, ou tem um combustível errado, ou tem a fonte de alimentação errada? Funciona mal até deixar de funcionar. E o que nos diferencia do mundo é o Espírito de Deus que habita em nós. Pode dizer isso comigo? O que nos diferencia do mundo, lê aí. Mais uma, mais forte. Vou confessar aqui uma coisa para vocês. Todos nós, ou já dissemos em alguma situação, ou já ouvimos muitas vezes, que a caminhada com Cristo é difícil. Quem já disse isso? Pelo menos uma vez esta semana, né? Isto é difícil, pá. É difícil amar, é difícil perdoar, é difícil dar outra face, é difícil vencer o mal com o bem, é difícil ser honesto, é difícil, é difícil servir, não é? É difícil. Agora, o que me tem incomodado ao longo dos anos a ouvir isso e até a dizer isso, é que nós podemos olhar para isso como quem olha para um copo meio vazio. Como se isso fosse uma desvantagem. Quem está a entender? Caminhar com Deus é difícil. Tipo, nós estamos em desvantagem. Como uma equipa que vai jogar e temos menos jogadores. E ainda por cima um dos jogadores é a Viviane. Ela não joga nada, nem consegue correr. Estamos em desvantagem. E eu preciso te lembrar que é precisamente o oposto. Esta caminhada, ela já nos põe em vantagem, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós precisamos de parar de olhar para, é difícil, como se isso trouxesse um peso, porque é o oposto. Isso traz vida, é o Espírito de vida que habita em nós. E Ele dá-nos aquilo que nós não temos para fazermos aquilo que temos de fazer. Nós não vamos fazer tudo pelas nossas próprias forças e capacidades. Nós não vamos submeter a processos e mudar mentalidades e pagar preços simplesmente na nossa própria força. É o Espírito que habita em nós. Reparem, quando Jesus ensina sobre o perdão, eu não vou ler, que eu tenho aqui muitos versículos bons para ler e o tempo não dá para ler todos, mas quando Jesus ensina sobre o perdão, quem se lembra? Senhor, quantas vezes? O que é que Jesus respondeu? Eles pensavam que era 7, que toda a cultura judaica tinha os seus rituais e não é, tudo era muito, estava tudo muito descrito na lei, era tudo muito certinho, com muitos números. Então 7 faz sentido, 7 é um número da completude, da perfeição. E o que é que Jesus responde? Vocês acham que Jesus estava a falar literalmente 490 e depois estamos chafos? Jesus estava a falar que já não era sobre a quantidade de vezes, mas era sobre uma essência a ser formada em nós. Perdoar já não vai ser sobre quantas vezes eu perdoo, vai ser sobre eu sou um perdoador. Quantas vezes? 5.000, 10.000, 900.000, já não interessa o número, é sobre já quem nós somos. Agora, essa essência, queridos, não é humana. Por isso é que Pedro disse o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. Pedro reconheceu na hora, humanamente isso é impossível. Nós precisamos de fé. Jesus, nós precisamos de alguma coisa sobrenatural para dar conta de fazer isso que tu nos estás a dizer. Para gerar uma essência no coração humano que é vingativo, que guarda mágoa. Quem conhece seres humanos aqui? Só eu? Nós somos difíceis, gente. Gerar uma essência de perdão num coração como o nosso, que sofreu tantas mágoas e que vai continuar a sofrer. Tem que haver um fator sobrenatural para isso acontecer. E esse fator existe, amém? É o Espírito de Deus que habita. Diz outra vez, o Espírito que habita em mim. Para viver dentro da fronteira do reino, como tem falado o pastor.
é necessária uma força que só existe no reino e que pertence ao reino. Reparem, as ferramentas que nós damos, elas são divinas. As armas são espirituais. Mas o mundo também pode usá-las. Se tu fores a um psicólogo ateu, ele vai te falar sobre o perdão. Ele sabe, ele estudou tudo o que o perdão vai fazer no nosso estado da nossa alma, mesmo que ele não creia em Deus. O neurocientista vai explicar até como funciona as células, não sei das quantas, do cérebro que fazem com que tu possas e passes de cá. As ferramentas, elas podem ser usadas lá fora, mas a força para fazê-las, essa pertence ao reino. É por isso que nem todos que sabem sobre o perdão são capazes de perdoar. É por isso que nem todos que leem livros sobre o amor são capazes de amar. É por isso que nós temos estudiosos e entendidos da psicologia humana, do coração humano, a não conseguirem viver. Porque essa força para usar essas ferramentas, essa é espiritual, essa é do reino dos céus. E nós a temos. Posso ouvir um amém? Forte. Amém. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Jazir é uma expressão para a morte, para o prostrado de morte, para o deitado sem vida. O mundo está subjugado e dominado por esse espírito, por uma força que inclina para o pecado, que inclina para a destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por isso que o Espírito que habita em nós é de vida. E esse deve ser o nosso primeiro mindset aqui sobre tudo o que eu vou falar a seguir. Porque eu noto que alguns de nós cristãos que conhecemos a Cristo, ou que começamos a ouvir falar sobre essas ferramentas e essa cultura do reino dos céus, e em determinados momentos nós parecemos aqueles... Estão a ver quando o telemóvel acaba a bateria por completo e desliga? E a gente quer de imediato, o carregador, alguém traz um carregador. E a gente põe o carregador. É ou não é preciso alguns segundos até aquela porcaria ligar? E é normalmente quanto mais precisas, né? Estava a falar com alguém, estava a ver uma coisa importante, estava a fazer qualquer coisa, tem que responder uma mensagem urgente, estava aqui com qualquer coisa, e a gente fica ali naquela ansiedade, mas eu já te pus a carregar, a gente confirma o fio 10 vezes para aparecer aquela bolinha bendita, verdinha, a mostrar estás a carregar ou não. Mas o facto é que o telemóvel, ele está a dizer, por amor de Deus, mulher, homem, dá-me uns segundos, porque eu fiquei zerada, eu preciso agora, é para um bocadinho. Ele até é mais lento a ligar, parece ali que está a ligar, mas não liga. E se ele dizer, eu não tenho o que te dar, por amor de Deus, deixa-me carregar um bocadinho. E nós às vezes na nossa caminhada cristã, nós nos sentimos assim, como esse telemóvel que tipo, ele está ligado, mas não tem bateria o suficiente para nada. Está ali naqueles segundos que eu estou ligado, eu vou à igreja, eu acredito em Deus, eu vou na célula, mas parece que não está funcional, porque precisa ali de uns segundos. Eu quero dizer, isso é uma mentira do inimigo. Nós não temos esse tempinho em que nós precisamos, o Espírito é vivo. E Ele dá vida. E Ele não precisa de uns segundos para fazer ali um load da energia. Ele é a própria fonte de energia. Então quando tu te sentires assim, parece que falta-me qualquer coisa, preciso de mais qualquer coisa, talvez se eu fizer mais uma revisão de vidas, talvez se eu for a mais uma celebração, talvez se o pastor orar por mim, talvez se eu fizer um curso. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Parece que falta, mas eu quero dizer, não falta nada. Porque o Espírito de Deus, que é vivo e dá vida, habita em mim. Nós já passamos da morte para a vida. Quem se lembra da série de palavras que o pastor falou conosco? Não falava de alguém que estava a tentar ganhar vida, mas de alguém que já tinha vida e estava-se a livrar das características de morte de onde saiu. É isso.
Nós não estamos mortos a tentar viver, nós estamos vivos a livrar-nos das características de morte que talvez ainda carreguemos por alguns tempos. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Há um espírito de vida dentro de nós. Posso ouvir um amém? E eu vou te dizer então 3, porque eu poderia falar aqui 50. A noite toda eu falava disso, gente. Eu não dormi a noite toda. Só aqui a comer esta palavra e a conectar-me com esse espírito. E então eu vou te dizer 3 características para nós termos em mente sobre o espírito que habita em nós, amém? A primeira é: o espírito que habita em mim torna-me filho de Deus. Podes repetir comigo? O espírito. A maioria de nós sabemos isso, né? É pelo espírito que nós somos filhos. Vai acabar, vou ver isto tudo. É pelo espírito que nós somos filhos. Agora, o que eu vejo e noto, porque eu também já fui essa pessoa e luto para não ser, tá bem? Eu digo já fui, porque eu luto para não ser. Mas muitos de nós estamos a buscar fazer coisas para nos tornarmos filhos de Deus. Muitos de nós estamos a buscar vir mais à igreja, ou fazer as coisas certas, ou cumprir os mandamentos para nos tornarmos filhos de Deus. E isso eu preciso te dizer, é impossível. Sabiam? Nós já somos filhos, e é o Espírito que nos dá isso. Romanos 8, do 14 até o 17, vamos ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diz com convicção: pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Pai, Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele ainda carimba, passa um certificado e carimba em cima do certificado: é filho de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós já somos filhos pelo Espírito, e é baseados nessa identidade que nós então podemos fazer e ter as atitudes de filho. Vou tentar explicar aqui. Imagina que um médico que exerce medicina. Ele é médico porque ele dá consultas? Quem acha que sim, levanta a mão direita. Quem acha que não, levanta o pé esquerdo. Estou a brincar. Ele é médico porque ele dá consultas, ou porque ele faz cirurgias, ou porque ele passa receitas? Não. Por que ele é médico? Porque ele estudou, tirou um curso, uma licenciatura, um mestrado, doutorado, blá, 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 fez o internado, agora ele é médico. Então, ele exerce medicina porque ele é médico. Ou seja, quando o médico está de férias, ele deixa de ser médico? Não, ele não está a cumprir as funções, mas ele é médico. Se o médico quiser deixar de exercer medicina, ele pode deixar de ser médico. Se ele fizer algo muito grave que contraria a cultura da medicina, o que é que vai acontecer? É retirada a sua licença, ele deixa de ser médico. Mas eu quero que isto fique aqui claro. Ele exerce a medicina, ele faz coisas de médico porque ele já é médico. Conosco é a mesma coisa. Nós precisamos ter plena consciência de quem já somos para sabermos no que queremos nos tornar. E algo que nós já somos é filhos de Deus. E é porque já somos que nós podemos ter atitudes de filho. Não vamos ter atitudes para sermos filhos. Nós podemos ter atitudes para sermos filhos mais obedientes. Podemos procurar ter as atitudes, as ações certas para sermos filhos mais parecidos com o Pai. Podemos ter as atitudes e procurar melhorar para sermos filhos que alegram e que agradam e que são participativos naquilo que o Pai quer, mas não para sermos filhos. Esse é o nosso ponto de partida. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Estou a ser clara, pastor? Esse é o nosso ponto de partida. Nós não estamos no negativo a tentar sermos filhos, nós já somos.
E o ADN do Pai já corre nas nossas veias. Esse é o nosso ponto de partida. É daqui para frente. Não é para eu ser um filho de Deus, é porque eu já sou filho de Deus e eu vou ser um filho melhor, mais obediente, mais parecido com o meu Pai. Amém? Eu posso até deixar de me comportar como filho. Eu posso escolher isso. Eu posso escolher a emancipação, como fez o filho pródigo. Pai, dá-me a minha parte da minha herança, eu vou viver a minha vida da minha maneira, sem estar debaixo da tua parentalidade. Mas a identidade de filho que nos deve levar a ter essas atitudes de filho e não o contrário. Posso ouvir um amém? Por causa dessa mentalidade humanista que nós temos de centralizar o ser humano em tudo é que nós o fazemos. Nós estamos constantemente a buscar fazer coisas para que essas coisas nos tornem em algo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E nós, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer a força que já existe nessa identidade. Porque é essa identidade com origem em Deus que nos permite servir aos outros, que nos permite amar os outros. Se eu for tentar amar alguém sem ser filho de Deus, eu não vou conseguir, porque o meu amor humano, ele é falho, ele é incompleto. Temos que ser justos, Viviane. Temos, mas nós não conseguimos ser justos. A justiça humana, ela é completamente baseada nas próprias experiências e nas próprias dores. O que hoje é certo para o ser humano, amanhã deixa de ser e vice-versa. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então, nós precisamos reconhecer que as coisas que nós fazemos, elas devem ser o resultado de quem nós já somos. Amém? Agora, talvez essa identidade em Cristo, nós não a conhecemos totalmente. Quando me dizem, Viviane, a identidade de filha de Deus é... uma dessas características é de que tu és uma mulher submissa ao teu marido. E eu digo, oi? O que é isso? Nunca ouvi falar. Não sei do que estás a falar. A vida toda eu fui rebelde, resmungona, refilona, respondona, independente. O que é isto? Que característica é essa? Quem está a entender? Eu não reconheço isso. Eu não conheço essa identidade. Agora, eu preciso aceitar que à medida que nós obedecemos a Deus, essa identidade vai sendo descoberta e vai sendo expressa. Então, eu ainda antes de reconhecer ou de saber o que é isso de ser submisso, eu obedeço, porque eu já tenho a identidade de filho, quem está a entender? E o Pai diz que é para eu ser assim, e à medida que eu vou dando esses passos, eu vou conhecendo então o que é isso de ser submissa e vou expressando cada vez mais através da minha vida. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Dizem um amém bem forte. À medida que obedecemos a Deus, a nossa verdadeira identidade é revelada, é descoberta e é expressa. Então, não há também uma revelação total da identidade sem obediência. Amém? Mas o nosso ponto de partida não é negativo. Amém? Nós já temos essa identidade em nós. Nós estamos a descobri-la e a expressá-la na medida que nós obedecemos a Deus. Diz assim, o Espírito que habita em mim torna-me filho de Deus. Segunda característica desse Espírito é que o Espírito que habita em mim revela-me a verdade. Pode dizer comigo? O Espírito. João 14, 16, 17 diz, palavras de Jesus, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E Ele diz ainda, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Projeta também em 1 João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Desde o princípio, queridos, que o inimigo, o diabo, que também é conhecido como o pai da mentira, que tenta enganar o homem, o Filho de Deus. O que é que ele disse no Jardim do Éden? Deus disse isso? Não é bem assim. Morre em nada. E até hoje continua a tentar nos enganar e nós tendemos a viver desses enganos. Dinheiro, poder e sexo é o que não é aquilo que é pregado pela sociedade, mentalidade diabólica de que é isso que o ser humano precisa para ser feliz. Tens dinheiro, tens fama, tens poder, tens sexo, tens tudo. É por isso que pessoas que têm isso tudo estão a suicidar-se. É por isso que pessoas que têm isso tudo precisam de drogas, porque não aguentam as emoções que sentem, as coisas que sentem, as dores que sentem, não têm ferramentas e não têm forças para ultrapassá-las. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E nós temos o Espírito da verdade e nós temos então essa capacidade de ver por trás do engano. Nós não precisamos mais ser enganados. Eu preciso alertar jovens, porque quando a gente é jovem a gente acredita em tanta coisa. Verdade ou mentira? Mas o inimigo, ele não cumpre o que promete. O pecado não cumpre o que promete. Ele mostra o prazer, mas ele não mostra a consequência. Mas eu quero te dizer, o Espírito que habita em ti, ele revela-te a consequência. Ele te dá a capacidade para olhar para uma tentação e dizer, é muito mais do que isso. É só um beijinho, é só um não sei o quê, é só um dinheirinho, é só um nananzinho. E o Espírito da verdade vai te revelar e vai dizer, não é não, morrem sim. Deus disse que morrem, então morrem. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Quanto mais essas mentiras vêm à nossa mente, eu não preciso disto, eu posso separar do meu marido e viver sozinho. Estava muito melhor antes sem ele. Quantos casais já dissemos isso? Não precisa dizer não, olha para baixo só, eu já vou entender tudo. Quantos de nós não dizemos, estava melhor sem ele, desculpa lá, eu não preciso disto. Eu consigo viver sozinha e trabalhar e cuidar da minha vida, estava melhor. Mas isso é mentira do diabo, porque ele não vai cumprir o que promete em estar sozinha. Não são felizes as pessoas que acabam sozinhas, queridos, não são. Pode parecer muito bonito essa independência, essa sensação de autonomia, de estar. A independência, ela passa uma falsa sensação de que estamos superiores, num patamar acima. Não precisar é estar no patamar acima, quem está a entender? Se eu não preciso de ajuda, é porque eu estou acima daqueles que me podem ajudar, quem está a entender? Mentira! Essa sensação é só engano. Mas o Espírito da verdade que habita em mim me mostra, abre os meus olhos, ele me dá entendimento, disse aqui 1 João 5,20. Abre o meu entendimento. Nós não precisamos mais ser enganados, queridos. A gente pode até pecar, podemos até escolher esse caminho, mas não mais porque fomos enganados. Vai ser porque queremos mesmo. E vamos passar as consequências. Mas vamos parar de dizer essas mentiras. Até as mentiras sobre nós próprios, sabiam? Quem nunca? Eu tenho essa tendência, de vez em quando. Ai, Viviane, não sei o que, só faz disparate, olha para isso. Aí a minha filha, que é muito parecida comigo, diz, ai mãe, és tão dramática. É verdade, ela fica-me a lembrar, ai mãe, que drama. Foi só o arroz que queimou, tipo, nem isso tudo. Eu fico, ai, não sei, tão dramática. E eu fico, isto é o Espírito da verdade a relembrar-me. Eu sou dramática mesmo. Mas não é? Quantas mentiras sobre nós dizemos? Pessoas nos elogiam, pessoas reconhecem coisas que nós fazemos e nós dizemos, não é bem assim. É? Mas o Espírito da verdade que habita em mim vai fazer eu parar de dizer mentiras sobre mim mesma. Amém?
sobre mim, sobre os outros, sobre o meu casamento. Isto não vai dar em nada. Esta criança não vai dar em nada. Este investimento não vai dar em nada. Para que ir tantas vezes à igreja? Não podes adorar a Deus em casa. Não podes ver o culto pela internet. O Espírito da verdade que habita em mim diz que não. Ele diz para eu ir. Ele diz que lá é melhor. Ele diz que isto é bom. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Amém? Diz comigo, o Espírito que habita em mim revela-me a verdade. E a terceira característica é o Espírito que habita em mim, talvez das mais importantes, se é que dá para classificá-las dessa forma, reveste-me de poder. Isso é muito importante, mas eu preciso de relembrar que há um poder muito específico, não é um poder qualquer e não é um poder para qualquer coisa. É poder para fazer a vontade de Deus. Lucas 24:9 e depois Atos 1:8. Ambas palavras de Jesus. Não ponhas o Lucas 24, põe só o Atos 1:8, eu acho que eu nem mandei. Porque Jesus diz a mesma coisa. Ele antes tinha anunciado aos discípulos para ficarem em Jerusalém, porque eles iriam receber um poder do alto. E as últimas coisas que ele disse antes de ascender aos céus foi: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, é um poder que vai permitir com que vocês sejam testemunhas. Testemunhas de quê? De que Jesus é o Rei dos Reis e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. De que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos salvar, para religar o ser humano ao Pai. Esse poder é o verdadeiro poder que nos capacita a obedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus nos diz para fazer. Ao contrário do espírito que há no mundo. 1 João 4 até o 6. Olha as características do espírito que há no mundo onde nós estamos. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 5. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. 6. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas não vem de Deus. Não, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Há outras versões que falam também ainda do espírito de escravidão. Outros versículos falam que é um espírito de medo. Esse é o espírito que habita no mundo. E nós já sabemos o que é que o medo faz. O que é que o erro faz, o que é que a escravidão faz. E é nesse mundo, nesse meio que nós estamos inseridos. Mas Jesus já nos tirou do lugar da escravidão. Posso ouvir um amém? Nós cantamos aqui. Nós éramos escravos, estávamos tendenciosos a errar o alvo, a continuar a repetir as mesmas coisas. Escravos das nossas mágoas, escravos das nossas dores, escravos das nossas mentalidades erradas. Escravos do egoísmo, escravos do dinheiro. Esse é o espírito do erro, de engano, de escravidão e de medo que há no mundo. Mas diz comigo, não é em mim. O espírito que habita em mim é poderoso e reveste-me de poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, dizia ali, amém? Então, se Ele é maior e mais forte, Ele me capacita a viver de forma diferente daquela que o mundo vive. Se Ele é maior, Ele me dá a capacidade de fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu não preciso mais fazer da mesma maneira. Eu não vou mudar mentalidade e comportamentos na própria força. Isso é muito difícil. Isso sim é muito difícil. A vida toda eu fiz assim, agora faz diferente. E na tua própria força achas mesmo que és capaz de fazer? A vida toda fizeste aquele caminho e agora na tua própria força? Não, queridos. É preciso uma força que vem do alto, mas essa força já veio e habita em nós. Amém. A sensação que eu tenho, porque identifico isso em mim, é que quando nós reconhecemos que há uma parte que é nossa, porque muitos de nós reconhecemos isso, o que é que nós temos que fazer?
pode levantar a mão, quem sabe pelo menos uma coisa que tem que fazer, que tipo, não, eu sei que eu tenho que fazer isso, para melhorar minha vida, meu casamento, para obedecer a Deus, para ser, enfim, eu sei o que eu tenho que fazer. Pelo menos uma coisa a gente sabe, né? Alguns não reconhecem, mas amém. Eu acho que a maioria, no fundo sabe. Mas a sensação é de que quando nós reconhecemos isso, parece que Deus sai da equação. Ou seja, parece que Deus está fora a observar-me, a eu fazer a minha parte sem Ele. Quem está a entender? Como se eu tivesse a fazer a minha parte para mostrar a Deus que eu sou capaz. Deus diz, pede perdão ao teu marido, Viviane, reconhece o teu erro. E agora parece que Deus ficou lá fora, na posição, no seu trono, a dizer, vai lá, mostra o que vales. E eu estou a tentar fazer numa força humana para mostrar a Deus que consigo fazer aquilo. Mas isso é impossível, queridos. Deus está conosco e Ele é por nós. Quer dizer que quando Deus diz, Viviane, vai lá e pede perdão ao teu marido, reconhece o teu erro, Ele não fica fora a ver se eu vou fazer, Ele fica a empurrar-me, a dizer, vamos, mulher. E ainda carrega um bocadinho no colo, apoia-te aqui em mim, bora lá. Quem está a entender o que eu estou a dizer? É verdade que tudo é para Ele, mas tudo também vem dEle. O próprio Deus que te diz perdoa, que te diz ama, que te diz ser fiel nos dízimos, que te diz dá mais uma chance, que te diz serve o outro, que te diz ser honesto, é o mesmo Deus que te dá força e poder para fazê-lo. Amém? Ele não está fora a observar, a ver se vais cair, a ver o que é que faz. Como as crianças quando começam a andar, né? A gente fica de fora. Chega uma hora que a gente tem que soltar a mão. Vá, vem. Por quê? Porque nós sabemos que a criança, o bebê, já tem as características necessárias para fazê-lo. E Deus também é assim. Só que Ele não está fora. Porque a característica que é necessária para fazê-lo está dentro de nós. E é o Espírito Santo poderoso que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas essa noção tem mudado a minha vida e a forma como eu encaro as coisas. Porque quantos dias que depois somados são semanas, meses e anos eu já perdi por achar que não tinha força para fazer aquilo que Deus me mandava fazer. Quer fosse passar a fazer algo ou parar de fazer algo que eu estava habituada. E a sensação de que não era capaz era tão grande, que eu já disse a vocês, eu tenho a tendência depressiva e desistidora, de dizer, como a tristeza do filme do, quem já viu o filme do, como é que se chama? Coisa da mente, divertidamente. Eu sou tristeza, gente, aquela bichinha azul, não, vai dar errado, leva-me aí, não me apetece. E essa sensação fazia com que eu continuasse a viver ciclos viciosos e repetidos, e que fazia com que eu me autossabotasse. E eu lembro-me de situações, por exemplo, o meu marido que me conhece tão bem, imagina, eu cometia um determinado erro, normalmente às vezes ligado aos meus erros e às minhas falhas, porque a coisa vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra, e com os meus síndromes de rejeição e por aí vai. E depois ele alertava-me. E pronto, aquilo não corria lá muito bem. E passado um dia, estava melhor. E eu fazia outra. E ele só dizia assim, já estou a ver o caminho. Isto vai se repetir até virar uma bola. E vais chorar e vais ficar deprimido. E vais ficar não sei quantos dias com um estrago maior. E é curioso porque era exatamente isso que acontecia. Olha o Espírito da verdade a revelar-lhe, isto vai acontecer, vais percorrer esse caminho se não fizeres nada. E o facto é que eu sentia-me incapaz de mudar aquele ciclo, como alguém que constantemente não consegue perdoar e guarda mágoa e fica com aquilo e age nessa base, como alguém que não tem essa segurança da sua identidade e vive a tentar agradar os outros, ou vive a tentar ter status, ou vive a tentar ter coisas, e vai vivendo esse ciclo. E alguém diz, ei, Jesus está-te a abrir aqui uma oportunidade de ver uma vida nova, diferente e verdadeira. Mas a sensação é que parece que não dou conta.
e acerto uma, ou dou um passo em frente, mas logo a seguir dou 2 para trás. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Esse esclarecimento de que o Espírito me capacita, o mesmo Espírito que me diz faz isso que é muito difícil, é o mesmo Espírito que me empodera. Isso é que é empoderamento. Nossa sociedade, nossa geração está a falar que há uma força, uma energia ou qualquer coisa dentro de nós humanos. Não, só há o Espírito Santo de Deus. E quem não tem, existe força porcaria nenhuma, existe engano, existe espírito de erro, de escravidão, de mentira. Isso parece que está a dar bem, está a seguir um caminho que também as motivações se calhar não são as corretas. Cedo ou tarde a coisa vai correr mal. Mas nós temos esse verdadeiro empoderamento que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, amém? Olha o que dizem 2 Coríntios 10, 13. Estou quase a encerrar, queridos. Quase. Não veio sobre vós tentação senão... Não veio sobre vós tentação senão... Sempre achei que era o diabo que nos tentava. O diabo está-me a tentar, pastora. Deixa-me contar aqui. Isto é o inimigo a tentar-me. E Deus está a dizer, não, as tentações que vocês passam são humanas. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deixa esse versículo por um bocadinho que eu vou tentar explicar. O Senhor está a dizer que as tentações, ou seja, a inclinação para o mal, para fazer o mal, ele tem um tamanho de força humana. Não é sobrenatural. Não é superior a nós. É humano. Quer dizer que todos nós passamos pelas mesmas e uns caem e outros não. A Bíblia diz isso. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Outros versículos das cartas de Paulo dizem: cristãos por todo o mundo passam as mesmas coisas. É humano, é natural, não é mais forte que nós. Mas logo a seguir ele diz: Deus é tão bom que não vai deixar que vocês tenham tentações acima disso. Olha a proteção de Deus. As tentações que virão e elas existem, mas elas têm uma medida de força humana e eu, o Senhor, não vou deixar que ela seja de uma força superior. Impossível. Não é mais forte do que vocês. Quem já disse isso? É mais forte que eu. Por quê? É mais forte que eu. Deus está a dizer-te hoje, é mentira. Não é mais forte porque eu não deixo vir nenhuma tentação de força humana que seja mais forte. E mais, não acaba. Não só não deixo, não permito que haja uma tentação com uma força, um nível de força maior, como também vos dou algo para que possam suportar. Reparem nisso. A tentação, a inclinação para o pecado, para errar, para fazer as coisas da maneira errada, fora da vontade de Deus, tem uma medida de força humana que não é mais forte do que eu e tu. Para além disso, Deus garante que não vai deixar que seja mais forte do que eu e tu. E ainda nos dá uma força sobrenatural para nós podermos lidar com ela. Tem que ter um amém mais forte, queridos. Amém? Agora, será que alguns de nós, ou em algumas situações, nós podemos estar a fazer aqui uma inversão de valores? Nós, por vezes, buscamos a nossa própria força, os nossos próprios recursos para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, mas depois queremos a força de Deus para fazer a nossa vontade. Quem está? Eu vou dizer outra vez, se eu conseguir, pastor. Nós queremos usar a nossa própria força, nossos recursos, nossos conhecimentos, nossas maneiras de fazer as coisas para fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus, mas depois queremos a força sobrenatural de Deus para fazer a nossa própria vontade. Quem nunca disse: Deus vai me ajudar porque eu quero muito isto? Não é? Eu quero muito aquele carro, aquela casa, aquele marido, aquela namorada, aquele emprego, aquele qualquer coisa. Então Deus vai me ajudar porque eu quero. Isso é buscar a força em Deus para fazer aquilo que eu quero.
Mas depois, quando perdoa, dá uma chance, renuncia, abre mão disso, ser submissa, fica mais calado, fala menos. Muitos de nós não dizem, Deus vai me ajudar. Não é? A gente diz, Deus vai me ajudar a comprar um carro, Deus vai me ajudar a conquistar isto, Deus vai me ajudar a arranjar aquele emprego, Deus vai me ajudar a que saia isso. Mas então e se nós acrescentarmos um pouco mais de, Deus vai me ajudar a perdoar? Deus vai me ajudar a ter paciência para as minhas filhas? A ter paciência, não, a ser paciente, que é um fruto do Espírito que habita em mim, amém? É a minha identidade, é quem eu sou. Não, mas Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar a ficar calada. Ai, Senhor, ajuda-me a ficar calada no momento que eu tenho que ficar calada. Deus vai me ajudar a pedir perdão. Deus vai me ajudar a reconhecer o meu erro, a dizer, é verdade, eu errei, vou melhorar nisto. Deus vai me ajudar a ser honesta, a ser fiel. Não, Deus vai me ajudar, Ele vai me dar força para eu ser dizimista, para eu ser ofertante. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Além disso, e isto não é mais forte do que eu, porque Ele não permite. Se Deus está a dizer que é para fazer ou que é para parar de fazer, não é mais forte do que tu, cabeção. Ficava mesmo bem aqui, desculpa. Amém? Ai, Senhor. E eu quero terminar quero fazer aqui um momento diferente. Porque o facto é que o Espírito Santo vai me capacitar, mas não vai fazer a minha parte, amém? Aquilo que é meu, Ele vai me dar a força para eu fazer. E não vai me dar nada superior às minhas capacidades, que é Ele mesmo que me dá. Amém? Estamos a entender isso. Mas Ele também só vai produzir esses frutos na medida que eu alimentar. Na medida que eu crer nisso e agir em conformidade com isso. E se calhar é preciso algo mais, não para empoderar o Espírito, porque ele já tem o poder suficiente, mas para que eu use, para que eu ative esse poder que habita em mim. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mais do que apenas saber que Ele existe, que Ele habita em mim, eu preciso agir como quem tem um Espírito poderoso que habita em mim. Vais fazer isso, mas isso é tão difícil, e vais à igreja, e vais servir, e vais abrir mão desse emprego por causa daquilo, e vais abrir mão dessa coisa. Eu vou porque eu posso. Quem conhece o versículo que diz Filipenses 4,13? Eu posso todas as coisas. E que nós usamos nos contextos mais errados possíveis. Porque a gente eu posso fazer coisas, eu posso conquistar coisas. E é mentira, Paulo está a falar de sofrer tentações, de passar mal. E ele diz, mas eu posso suportar isso tudo porque Cristo me fortalece. Ele não está a falar de conquistas, de chegar, de alcançar, de fazer aquilo que me apetece porque eu sou poderoso. Ele diz, não, o Espírito que habita em mim me dá suporte para viver crises, tempestades e tribulações. Eu posso todas essas coisas porque Cristo me fortalece. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou chamar o louvor conforme a gente combinou. E eu quero terminar este momento com algo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a baixar a tua cabeça por um bocadinho, a respirar fundo.